Olá, companheiros do Ideal Espírita, abraçados nessa casa querida de Francisco de Paula. Que Jesus nos inspire nas reflexões desse momento, em que vamos conversar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Essa é uma parábola, uma historinha, como daquelas que Jesus contava, para exemplificar os ensinos que queria trazer. Bastante conhecida ou falada, por todo mundo que tem contato com o Evangelho. Mas vamos dar uma lidinha rápida, na parábola, conforme consta no Novo Testamento, na tradução, no caso aqui da leitura que eu vou fazer, na tradução do Haroldo Dutra Dias. Diz lá, E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? Em resposta disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. E o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste de forma justa. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou do lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho, e, após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Ele disse: O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. Então, assim, é bom a gente começar lembrando, que por que Jesus falava por parábolas? Primeiro porque era um primeiro contato com a verdade dele que ele trazia ao povo naquela época. Então é muito mais fácil a gente ensinar a partir da relação com o conhecimento do dia a dia. Quase como que a gente faz com uma criança, A criança aprende muito melhor através das historinhas que a gente cria dentro do reino que é a sua mente naquele momento, e aí ela absorve aquele conhecimento. Da mesma forma, Jesus usava essa abordagem não porque aquelas pessoas eram crianças, mas eram crianças do ponto de vista ainda do engatinhar naquele conhecimento daquelas verdades. Mas não é só por isso. Uma parábola é todo um conjunto de simbolismos. Então, a mensagem que Jesus dava através de uma determinada parábola, ela poderia ser cada vez mais aprofundada ao longo da história da humanidade, de acordo com o crescimento do entendimento da mente e dos corações daqueles que viessem a ter contato com aquela parábola. Então, assim, fica óbvio, para a gente, numa primeira leitura logo, que o ponto principal de Jesus aqui, o amar ao próximo, tem a ver com amar indistintamente, e que esse amor vem não de posições que tenhamos, mas vem da disposição de ajudar.
Então, assim, a gente já percebe na parábola, né, que os personagens são o sacerdote, o levita, o samaritano e um homem. Esse homem não tem qualquer identificação. Esse que caiu em poder dos ladrões, ele não tem, a gente não sabe nada sobre ele, não sabe profissão, a gente não sabe de onde que ele vem, nada. Sabemos, entretanto, que o sacerdote era alguém considerado religioso. Religioso e justo, porque naquela época o sinédrio era o ponto de referência não só da orientação religiosa, como da aplicação das leis. Então, o sacerdote era aquele que supostamente deveria ter um conhecimento maior da religiosidade e da justiça. Os levitas eram os detentores do conhecimento, eram os estudiosos, né? Aqueles que, digamos assim, eram os filósofos nossos, assim, atualmente, né? Então, aquele que estuda todas as áreas do conhecimento humano para a aplicação, né, no crescimento do homem. O samaritano era alguém considerado inferior, porque naquelas brigas, só naquela época, né, que o povo brigava, hoje não, mas enfim, quando as tribos de Israel se desentenderam, os samaritanos não concordaram com vários direcionamentos lá dos sacerdotes e foram dissidentes. Então eles eram considerados pelos judeus, pelos doutores da lei, um povo inferior, porque eram destacados. E aí é muito significativo, né, que um doutor da lei, ao conversar com Jesus e ser questionado por ele para o tentar, que é o que a gente vê aqui logo no início, Jesus escolha esses personagens mostrando que a ajuda ao necessitado, ela não necessariamente virá por causa do conhecimento da religião, da justiça ou de qualquer conhecimento humano. A ajuda veio de quem, independente de como era considerado, tinha misericórdia. Porque ao final da parábola, quando Jesus pergunta ao doutor da lei: quem dos três te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão de assaltantes? O próprio doutor da lei ele não tem nem coragem de dizer o samaritano, porque vai ter que se referir àquele povo que eles mesmos excluíam. Mas ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. E misericórdia, a gente tem que lembrar que é uma palavra que se refere ao que vem do coração. Misericórdia tem a ver com o coração. Então, independente do que sejam as nossas posturas no mundo, as nossas posições, independente do que seja o nosso conhecimento, a verdadeira caridade, no sentido do amor ao próximo, virá sempre daquele que, em termos de coração, se conectar com aquele sofrimento. E nesse momento Jesus dá também um enorme ensinamento de que o amor ao próximo não é simplesmente passar e dar aquela ajudinha, né, da esmola. Olha o que o samaritano fez nessa história. Ele não só parou e ajudou aquele homem naquele primeiro momento, né, deu lá alguma água, alguma coisa que ele estivesse precisando. Ele para, ele cuida das feridas. Ele bota, como ele diz, né, coloca vinho e óleo, que eram na época os remédios que se conheciam, né, para essas feridas no primeiro momento. Mas ele não para aí. Ele carrega este homem na própria montaria, ou seja, como se ele aceitasse o peso dessa ajuda, leva a uma hospedaria, se preocupa com... Ele precisa ir cuidar da vida, mas ele se preocupa em deixar os cuidados, chama inclusive ao exemplo da caridade o hospedeiro, que se encarrega então, ok, a partir do dinheiro que lhe é dado e tal, mas o samaritano vai dando aquele exemplo de envolvimento com aquele ser que precisa da necessidade, que está em necessidade naquele momento. E em nenhum momento o samaritano pergunta quem era ele, se ele era um daqueles judeus que considerava samaritano inferior, quer dizer, ou seja, até uma pessoa que poderia perseguir o povo dele, nada disso. Ele não pergunta nada. Ele para, ele vê que é uma pessoa em sofrimento, com ferimentos.
e a partir daí ele cuida dele. Muito provavelmente nunca vai saber quem é, e o homem também talvez nem saiba quem vai ser o samaritano, né? Porque pelo visto a história termina dessa forma. Mas assim, então a gente vê que o amor ao próximo significa porque a gente sempre fala, né, assim, amor é sempre aquela virtude que a gente quer alcançar, aquele sentimento que a gente acha muito bonito e que a gente, como é que é? Isso um dia, só de tanto que eu falar, um dia isso vai brotar, né? Aqueles que já me ouviram sabem que eu sou muito contra essa ideia. Eu acho que, como diz Emmanuel, toda virtude foi um dia disciplina. E Joana de Ângeles diz que amar também se aprende. Então, esse exercício de amor, ele começa em atos que a gente às vezes não qualifica como sendo amor, mas que significam os passos que a gente precisa alcançar para chegar a esse verdadeiro sentimento puro. Então, quando o samaritano se envolve com o cuidado daquele homem, independente de quem ele é, deixando de lado todas as suas ocupações, as suas preocupações do momento, porque naquela hora aquele homem é mais necessitado, ele se envolve. E é isso que o amor ao próximo, esse primeiro passo desse caminho de conquistar esse amor, é a gente se envolver na dor do outro. Porque eu acho que dia virá em que nós seremos capazes de compreender a dor do outro através dessa empatia, que é também uma forma de prática do amor. Mas às vezes a gente ainda não tem essa experiência. Então, mesmo que não seja ainda aquela coisa espontânea de compreender totalmente a dor do outro, de saber como ela é, mas a gente já consegue identificar que ele está em dor. Então, que a gente critique menos, do sentido de quantas vezes a gente olha alguém sofrendo e a gente diz, até usando erradamente o nosso conceito espírita, a gente pega e diz assim, isso aí é expiação, né? Alguma fez na vida passada e aí agora está sofrendo as consequências disso. O nosso papel não é o de ser o juiz. O nosso papel é o de ser o que ajuda, até porque quem sabe, se Deus não nos colocou no caminho daquela pessoa, no exato momento em que ela já pode se livrar da expiação. Porque mesmo que ela esteja, entre aspas, pagando alguma coisa, pode ser que ela já tenha terminado de pagar. E aí Deus nos coloca no caminho daquela pessoa para que sejamos nós a tirá-la daquela situação. E aí, se a gente não cumpre o papel nosso, quem é que incorre agora no próximo erro? Nós. E de qualquer forma, a gente precisa entender que o desenvolvimento desse amor é o que nos trará harmonia e paz como humanidade. Não é o que a sociedade decida em termos de implantação de leis ou de qualquer coisa nesse sentido obrigatório. É o que nós fizermos no desenvolvimento do próprio coração, no desenvolvimento das nossas próprias atitudes, que fará com que sejamos artífices na construção dessa sociedade melhor. E aí a gente então entende que a mensagem de Jesus é de que muito menos do que o entendimento do ensinamento é a vivência dessa misericórdia, é a vivência desse envolvimento com o sofrimento, com a gente buscar olhar para o lado. Né? O samaritano não perguntou ali, mas criticou no sentido de o que você está fazendo aqui? Nesse caminho perigoso, sozinho, carregando bens. Que bens eram esses? Você é rico porque o ladrão te pegou? Né? E aí como é que você caminha sozinho? Não houve crítica. Ele parou e ajudou. O momento ali era de cuidar daqueles ferimentos, independente de quem fosse aquele homem. Mas como eu comentei, né, eu acho que a cada momento que a gente estuda uma parábola, a gente pode aprofundar o significado, né, os símbolos que existem naquela fala do mestre. Então, hoje em dia a gente sabe, né, muitos autores espíritas, e Joana de Ângeles está aí com uma contribuição assim, a gente não tem palavras, né, para agradecer a Joana de Ângeles o que ela nos trouxe em aprofundamento
da doutrina espírita em relação ao nosso desenvolvimento psicológico. Toda uma série psicológica que existe da benfeitora, e ensinando-nos a irmos para dentro, a investigarmos em nós esse processo de autoconhecimento que é o que nos leva à transformação de fato. A nossa transformação moral não virá simplesmente do nosso conhecimento espírita ou de todas as elucubrações mentais que possamos fazer. Virá da nossa transformação moral. E é muito importante que a gente lembre que transformação, aliás, eu particularmente gosto mais da expressão transformação moral do que reforma moral. Porque quando a gente reforma alguma coisa, a gente muda o revestimento, a gente muda uma fachada, muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? E a gente faz uma reforma no nosso apartamento, por exemplo, o apartamento continua o mesmo e a gente muda, às vezes, alguma aparência. E muitas vezes no nosso processo de reforma moral, a gente se impõe comportamentos porque alguém disse que é correto. Mas a gente ainda não internalizou aquele comportamento, aquilo não vem de dentro, aquilo ainda é uma prática exterior. Que tem lá o seu valor como disciplina em muitos momentos, ok? Mas o que é preciso é que a gente transforme. Transformar significa mudar de forma, como reforma, mas reforma é só mudar de forma. Trans significa alguma coisa além, alguma coisa melhor. Então, transformação moral significa a gente colocar a nossa forma de ser de uma forma mais elevada, por um aspecto mais além do que temos hoje. Então, assim, é claro que o chamamento atual é para que a gente possa ir para dentro. Não no sentido egoísta de ser, mas no sentido de se cuidar, de se analisar, para ver o que a gente pode, de fato, ir transformando nesse processo de conscientização de quem somos. E nesse sentido, se a gente trouxer a parábola do bom samaritano para dentro, a gente precisa, por exemplo, ver um simbolismo que existe nessa parábola, que é quando Jesus começa, ele diz, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Bom, Jesus podia ter dito um homem que estava na estrada, né? Qual é a importância de Jesus mencionar que a estrada era de Jerusalém para Jericó e de que o homem estava indo no sentido de Jerusalém para Jericó? Então a gente precisa ir ao contexto histórico e identificar que Jerusalém era tido como uma cidade sagrada. E Jericó era o contrário. Jericó era tido como uma cidade amaldiçoada. Por uma série de questões judaicas lá que não dá pra gente ir, né? O nosso tempo aqui não permite. Mas assim, a gente entende então que Jesus faz referência a um homem que ia da cidade sagrada para uma cidade amaldiçoada. Simbolicamente falando, seríamos talvez nós nos afastando desse sagrado e indo em direção ao amaldiçoado. Simbolicamente falando, seríamos nós nos afastando daquilo para o qual fomos destinados na criação. O sagrado é tudo aquilo que é divino. Então, toda aquela proposta de progresso que Deus colocou desde a nossa criação como centelhas divinas a nos desenvolvermos pelos próprios passos, e o amaldiçoado como sendo aquele afastamento desse sagrado, quer dizer, ou seja, aquela vida material, aquela vida por ela, por si só, aquela vida de vícios, né, que não nos ajudam nessa caminhada. Então, ou seja, o homem estava se afastando do sagrado e indo em direção ao não sagrado, né? Talvez a essa vida de vícios que a gente, ou de apego à materialidade que ainda nos perpassa. Ao fazer esse trajeto no sentido contrário, ele é tomado pelos assaltantes, ou seja, aqueles que nos tiram tudo o que temos, aqueles que nos deixam ferimentos, aqueles que nos tomam de assalto. Então, assim, simbolicamente, dentro de nós, talvez isso represente
aqueles momentos em que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque estamos nos afastando do sagrado, o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos tomam de assalto. Só que no que eles nos tomam de assalto, eles nos deixam ferimentos. Aqueles ferimentos que são as mágoas, os ressentimentos, os sentimentos de culpa, porque na hora que, olha como é que, né, o símbolo existe, né? A gente cai em si. Quando a gente cai em si, a gente cai. E no que a gente cai, dói, machuca. Então, cair em si é um processo que é necessário, mas que naquele momento é doloroso, que nos deixa aqueles ferimentos. Então, é necessário que uma parte de nós, aquela parte que é verdadeira, aquela parte independente de qualquer julgamento que exista do ponto de vista mundano, aquela parte nos acolha. Porque não é, nesse momento, o nosso conhecimento do levita, não é a nossa impressão de religiosidade ou de justiça, representada no sacerdote, não são essas partes nossas que irão cuidar dessas nossas feridas. A parte nossa que vai cuidar desse momento ferido é aquela que muitas vezes é desconsiderada. O samaritano, ele era desconsiderado do povo. Então aquela parte nossa, interior, verdadeira, mas que é tão desconsiderada por nós, é ela que vem em favor de nós mesmos nesse momento em que nós estivermos feridos. E essa parte, veja, ela não chega ali e diz assim, tudo vai melhorar, fica bem. Não. Aquela parte cuida daqueles ferimentos. Ou seja, coloca esse remédio, né, para as nossas culpas, para os nossos ressentimentos, é o amor. Então é por isso que é aquele auto-amor. E é por isso que a frase é amar ao próximo como a ti mesmo. Então é necessário que nós amemos a nós mesmos, porque senão nós não saberemos amar ao próximo. E aí há sempre uma confusão muito grande, né? Porque amar a si mesmo fica parecendo, não, mas tá lá escrito que eu não posso ser egoísta. Amar a si mesmo não tem nada a ver com egoísmo. Egoísmo é uma doença do ego, que é uma parte de nós, né, que tem a ver com a representação nossa no mundo. Amar a si mesmo significa aquela coisa interior de reconhecer que eu posso ainda cometer vários erros, mas eu estou no caminho da tentativa. Eu sou filho de Deus, eu sou criação divina, né? O Mileco tem uma música muito legal, né, quando ele diz, Deus gostou de criar você. Então, a gente precisa lembrar que se nós somos produtos divinos, nós somos perfeitos, nesse sentido do valor. E somos perfectíveis, ou seja, aí entra a nossa ação de desenvolvimento das virtudes que nos esperam. Então, assim, é preciso que a gente coloque o auto-amor em cima daqueles momentos em que nós sentimos tanta culpa, tanto ressentimento. Mas precisamos lembrar que essa culpa, esse ressentimento, eles vieram porque nós nos deixamos assaltar pelo orgulho, pelo egoísmo, por tantas outras atitudes e sentimentos que nos afastaram do sagrado. Então é preciso que nessa hora a gente vá para a hospedaria. A hospedaria é um lugar de acolhimento. Então a gente precisa parar, aquela parada, né? Quando a gente está viajando e para na hospedaria, no hotel, a gente para repousar e continuar a viagem no dia seguinte. Então a hospedaria aqui pode representar aquele momento em que a gente precisa ir, o nosso auto-amor tem que nos levar a esse momento de reflexão, a essa parada, a esse refazimento de forças, para que sejamos capazes de empreender no dia seguinte, né, já um pouquinho melhores. É um processo, a gente não vai fazer, a coisa não é automática. Então a gente faz aquela reflexão, a gente cuida desses ferimentos, a gente se entende nesse processo de autoconhecimento. Para quê? Para que a gente possa sair da hospedaria e começar o caminho inverso.
A gente tem que ir de Jericó para Jerusalém. A gente tem que de novo abraçar o sagrado que existe em nós, na nossa proposta, que na verdade é a proposta de Deus para nós de desenvolvimento, desde o momento de centelha divina até sermos espíritos de luz. O caminho ainda pode ser longo, a estrada pode ser longa, mas se estivermos caminhando naquela direção, não seremos mais assaltados pelos assaltantes, né? Não teremos tirado de nós aquilo que não nos pode ser tirado. Né? Aí essa frase também Jesus já colocou, né? Que onde estiver o meu coração, aí está o meu tesouro, aquele que a traça não rói. Né? E veja que na hora em que o samaritano vai acolher o homem, a descrição é de que ele foi pego pelos assaltantes, que levaram tudo que ele tinha e o deixaram semi-morto. O semi-morto, né, mostra que não está sem vida exatamente, mas ao mesmo tempo está sem vida. Então, quantas vezes somos nós que estamos vivendo, porque estamos encarnados, estamos levando o nosso dia a dia, mas estamos sem vida, aquela vida em plenitude, como Jesus disse que veio nos oferecer. Então, quando a gente se cuidar, quando a gente desenvolver esse auto-amor, se desligar do orgulho e do egoísmo, começar a fazer esse trajeto no sentido de Jerusalém, a gente parar e refletir e se fortalecer, seremos capazes de caminhar nessa estrada com vida. Seremos capazes de ter vida em abundância nessa direção tão bonita que a criação nos destinou. Que possamos então, né, contar que Jesus abençoe esses nossos propósitos de sermos melhores e que estejamos todos em paz e até o nosso próximo encontro. Obrigada.